Fala fera, essa é a nossa aula sobre Teorema de Stevin ou Stevin. O Teorema de Stevin diz o seguinte: a pressão no interior de um líquido não depende da forma do recipiente, depende apenas da profundidade do ponto estudado. Esse aqui é o Stevin. Então aqui eu tenho um tubo, tá certo? Com vários formatos de recipiente, e nós podemos dizer que aqui em cima nós temos, todos são abertos, então eles estão sujeitos à pressão atmosférica, P0. E nesse ponto P, pessoal, é a mesma profundidade para todos, ó, mesma profundidade. Então todos terão a mesma pressão. A pressão nesse ponto P, a pressão total, vai ser a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de líquido. Já vimos na aula passada, tá o link aí em cima para vocês, que a pressão do líquido é dado por D vezes G vezes H. Então, dGH é a pressão dessa coluna de líquido e P0 é a pressão atmosférica. Num ponto, a gente soma todas as pressões. Veja que, independente do formato, da espessura do recipiente, a pressão vai ser a mesma em todos os pontos nessa mesma profundidade. Tá bom? Bem, pessoal, aqui é um exemplo, né, de que a pressão depende da profundidade. Nós temos aqui uma garrafa com um líquido. Nós vemos que o líquido que está mais fundo, ó, o furo mais fundo, ele joga a água mais longe. Por que o furo do fundo joga a água mais longe? Porque ele tem uma profundidade maior. O furo de cima joga a água mais perto. Por que ele joga a água mais perto? Porque a pressão é menor. E a pressão é menor porque a profundidade é menor. Então a pressão depende da profundidade. Beleza? Quanto mais profundo, maior a pressão. E nesse experimento, o líquido vai ser jorrado a uma distância maior. Ok? Bom, pessoal, outra experiência importante é a experiência de Torricelli, que eu também citei na aula passada quando eu falei das unidades de pressão. A experiência de Torricelli consta do seguinte: eu tenho uma bacia, né, um recipiente com mercúrio, esse líquido cinza aqui é o mercúrio, e um tubo também cheio de mercúrio, tá? Um tubo muito grande, um tubo de 1 metro mais ou menos. Ele está cheio de mercúrio e aqui nessa bacia tem mercúrio. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou virar esse tubo dentro dessa bacia. Ó, virei o tubo dentro da bacia. O que vai acontecer, pessoal? O mercúrio vai descer. Parte do mercúrio desce e a parte do mercúrio que desce pelo tubo sobe da bacia. Correto? Então, vou repetir, ó. Virei o tubo, parte do mercúrio desceu, parte do mercúrio subiu. Por que o mercúrio parou de descer ou parou de subir? Porque do lado de fora existe uma pressão chamada de pressão atmosférica. E aí o que Torricelli fez foi medir essa coluna. E ele viu que quanto mais ele repetia o experimento, sempre acontecia dessa coluna ter 76 centímetros. Então, ele concluiu que esses dois pontos têm a mesma pressão, pelo teorema de Stevin. Então, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica equivale a uma coluna com 76 centímetros de um produto chamado mercúrio. Outra unidade comum é o milímetro de mercúrio. Então, 76 centímetros viram 760 milímetros, no caso de mercúrio. Essa é a pressão atmosférica ao nível do mar. Beleza? Isso equivale, pessoal, a 1 atm. Tá? 76 centímetros de mercúrio equivale a 1 atm. Muito bem, vamos fazer um problema aqui. O organismo humano pode ser submetido sem consequências danosas a uma pressão de no máximo 4 atm. Então é o máximo que você mergulha com equipamentos simples ou até sem equipamento, se você conseguir. Qual a máxima profundidade recomendada a um mergulhador no local onde a pressão atmosférica é 4 atm? Sabe-se que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Ora, pessoal, a pressão total que a pessoa suporta é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática, tá? A pressão total que ela suporta é de 4 atm. Para transformar de atm para Newton por metro quadrado, ou para Pascal, é só multiplicar por 10 à quinta. Então, 4 atm vira 4 vezes 10 à quinta Pascal. 1 atm, que é a pressão atmosférica, fica 1 vezes 10 à quinta Pascal. Então, multiplicou por 10 à quinta, passa de atm para Pascal. A densidade
para transformar de grama por centímetro cúbico, multiplica por 10 a terceira, tá certo? Então, ó, vamos fazer essas continhas, ó. Multiplicou por 10 a quinta, transforma 10 atm em Pascal. Multiplicou por 10 a terceira, transforma grama por centímetro cúbico em quilograma por metro cúbico. Tudo isso, pessoal, porque a gravidade foi dada em metros por segundo ao quadrado. Então é mais fácil transformar esses do que a gravidade. Então tá aqui, ó, pressão total, pressão atmosférica, densidade, gravidade, e eu quero a profundidade. Qual é a máxima profundidade recomendada? Vamos lá. 4 vezes 10 à quinta menos 1 vezes 10 à quinta é 3 vezes 10 à quinta. O 1 que soma na direita, na esquerda ele subtrai. 10 à terceira vezes 10 é 10 elevado a 4. O 10 elevado a 4 que multiplica na direita, na esquerda ele divide. Então vai dar 3. 10 elevado a quinta dividido por 10 elevado a 4, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 4, 1. 3 vezes 10 elevado a 1 é 30. Então, pessoal, um mergulho seguro é até 30 metros. Beleza? Aí você não tem consequências danosas, como diz o nosso problema. Lógico que você consegue mergulhar mais profundo, né, com auxílio de equipamentos. Tá bom? Existe uma dica, pessoal, que na água, se a gente arredondar, né, a gravidade para 10, a densidade da água para 1 grama por centímetro cúbico, cada 10 metros de mergulho equivale a 1 atm de pressão. Lembre que você já tem 1 atm na superfície. Por quê? Porque é a pressão atmosférica. Mergulhou 10 metros, você ganha 1 atm e vai para 2. Mergulhou mais 10 metros, vai para 20 metros, você ganha 1 atm. Então, cada 10 metros de mergulho, você vai ganhando 1 atm. E repito, é importante lembrar que você já tem 1 atm na superfície. Vamos aplicar isso nesse problema. Eu tenho um relógio à prova d'água que vem marcado 5 atm. Aqui, ó, está marcando 5 atm. 5 atm. Quantos metros você pode mergulhar com o relógio sem danificar? Está aqui a densidade da água e a gravidade local. Mas vamos tentar fazer esse problema sem conta, pessoal. Se são 5 atm, a pressão atmosférica já é 1. Então, você consegue mergulhar no líquido, você pode ganhar 4 atm. Lembra? Ele suporta 5 atm. Ele já está suportando 1 atm na superfície. Então, no líquido, ele vai suportar mais 4. Se ele mergulhar mais 4 atm, ele vai ficar com 5. Cada 10 metros de mergulho, você ganha 1 atm. Então, para ganhar 4, você precisa mergulhar 40 metros. Então, mergulhando 40 metros é o limite que esse relógio suporta para continuar sendo a prova d'água. Beleza? Bom, pessoal, foi nossa aula sobre o Teorema de Stevin. Aqui está a playlist com todas as aulas de hidrostática. Gostou? Curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com todo mundo, ok? Aquele abraço.